Boa noite, meus amados irmãos. Ainda nesse dia de sábado, nós queremos trazer o devocional de hoje, referente àquele nosso calendário seguindo os passos de Jesus na última semana. E nós começamos no domingo de Ramos, com a entrada triunfal, e hoje nós precisamos falar sobre o sábado. Como foi o sábado na vida de Jesus, na vida dos discípulos? Vamos meditar nessa passagem. O tiro saiu pela culatra. Nós usamos essa expressão do universo das armas, mais especificamente das armas de cano longo, como espingardas e rifles. A culatra é a parte traseira da arma por onde se coloca a munição. Quando tudo funciona corretamente, o tiro sai pela boca do cano na direção do alvo. Mas se houver alguma falha no mecanismo ou entupimento, o tiro pode explodir para trás, ou seja, pela culatra, que pode até ferir quem disparou. Com o tempo, essa expressão passou a ser usada no sentido figurado, para indicar uma ação que teve um resultado contrário ao esperado, geralmente prejudicando quem planejou e abençoando quem era o alvo daquela ação. O último sábado, nos passos de Jesus até morte e ressurreição, o que nós vemos é isto. Diz que no outro dia, versículo 62 do capítulo 27 de Mateus, que era o seguinte a da preparação, os chefes dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilatos e disseram: Senhor, lembra-nos que, enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse, depois de 3 dias ressuscitar. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham seus discípulos e, roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dele. Este último engano será pior do que o primeiro. Levem um destacamento, respondeu Pilatos. Podem ir e mantenham o sepulcro em segurança como acharem melhor. Eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro, além de deixarem destacamento montando guarda, eles lacraram. Meus irmãos, o tiro saiu pela culatra. Era como se eles dissessem: ora, ele já foi entregue na cruz, foi morto, já foi sepultado, agora a gente vai fazer a última ação para garantir que nada de Jesus vai sobrar. Claro, ao fazer isto, o tiro sai pela culatra. Nós podemos ver na fala, nas ações desses homens, que a intenção deles, ao invés de prejudicar aquilo que iria acontecer no domingo, foi reforçar, pois eles demonstram que a ressurreição de Jesus era um fato profético, que o próprio Cristo havia predito que haveria de ressuscitar. E nós temos aqui um testemunho, não daqueles que seguiram a Jesus, mas daqueles que eram contrários a Jesus. Nesse dia, nós temos a confirmação por boca de incrédulos que Jesus tinha afirmado que iria ressuscitar. Em segundo lugar, eles asseguraram que ninguém poderia burlar, poderia quebrar o selo do túmulo e roubar Jesus. E com isso, na verdade, o que é que eles estão fazendo? Eles estão preparando um argumento fortíssimo para, quando Jesus ressuscitar, não ter nenhuma interpretação de que o corpo fora raptado, porque não havia possibilidade nenhuma. Além do medo dos discípulos, nós temos aqui uma guarda, e pelo que nós entendemos aqui, Mateus deixa muito claro que eles não apenas colocaram guarda, mas eles lacraram, e a ideia aí é que eles colocaram um selo que, se fosse violado, eles saberiam, e essa pessoa entraria em conflito com a autoridade religiosa, que tinha como pano de fundo a autoridade do Estado. Então, repare que o tiro saiu pela culatra. Enquanto eles proclamam o que Jesus disse, mostrando que
A ressurreição seria um plano profético, Deus agindo para cumprir os profetas e aquilo que o próprio Cristo disse. Eles também garantem que não houve fraude na ressurreição. Então, o túmulo foi guardado para que ninguém violasse. Aquele sábado aparentemente silencioso, Deus estava trabalhando através dos inimigos da cruz. Como Deus, irmãos, trabalha enquanto os crentes estavam com medo, fugiram, estavam perdendo a esperança, como relata Lucas, para aqueles dois que descem para Emaús. Nós precisamos entender que no aparente silêncio de Deus está trabalhando. E não apenas trabalhando conforme o seu desejo, os seus propósitos, mas trabalhando até quando o inimigo está se manifestando. Porque nós cremos que até Satanás está à mercê das ordens de Deus. Que os homens, o mal, não tem nenhum autocontrole de suas ações se Deus assim não permitir. Irmãos, olhando para este dia de sábado, como esse aparente silêncio de Deus, o que a gente pode dizer é que esse silêncio falou. O sábado foi um dia de silêncio para os ouvidos físicos dos discípulos, mas Deus estava trabalhando. Sim, Jesus, o Mestre, estava morto. Sim, o túmulo estava selado. A esperança parecia enterrada junto com ele. Enquanto os religiosos tentavam garantir que nada fugisse do controle, colocando guardas e selando aquela pedra, os discípulos estavam trancados, tomados pelo medo e pela dor. O que restava agora era esperar. E o silêncio? O silêncio às vezes dói, mas esse silêncio não era vazio. Era o prenúncio de algo grandioso. O céu estava em movimento, mesmo que a terra parecesse parada. Às vezes, Deus parece em silêncio. Parece que tudo terminou, mas o silêncio de Deus não significa ausência de ação de Deus. O sábado entre a cruz e a ressurreição nos ensina a esperar com fé, mesmo quando nada parece acontecer. Você já viveu um sábado de silêncio? Confie, o domingo está chegando. Minha oração é: Senhor, mesmo quando tudo parece parado, ajuda-me a confiar, Tu estás agindo. Ensina-me a esperar com fé, a crer no Teu poder, mesmo no silêncio. Irmãos, o descanso nas mãos de Deus, na certeza de que o dia não para no sábado, a resposta não para no sábado. Vem o domingo aí, é esperançoso para nós. Para Deus, aquele sábado era em silêncio porque era um dia de descanso. Ele foi descansar, mas ele iria ressuscitar. Enquanto Deus descansa soberanamente, ele põe seus inimigos para assegurar que o milagre do domingo não terá nenhuma contestação aceitável. Deus Pai estava trabalhando nos bastidores para que a cena da ressurreição, que iria acontecer só no domingo, fosse tão clara e incontestável que somente aqueles que não quisessem crer iriam encontrar o argumento para a sua incredulidade. O interessante é que muitos ateus, ao longo da história da igreja, têm se dobrado sobre a veracidade da morte e ressurreição de Jesus, quando sinceramente investigam os acontecimentos, incluindo os acontecimentos do sábado. Concluo essa meditação dizendo que o sábado pareceu silencioso, mas Deus nunca perde o controle. Deus nunca deixa as coisas à mercê dos homens. Ele sempre faz como lhe apraz. Que Deus abençoe a sua vida. Que a nossa esperança, a nossa fé seja no Deus que faz a sua vontade prevalecer. Em nome de Jesus. Amém.